Olá! Vamos estudar? Comunicar e se divertir. Capítulo 11, página 28 do seu módulo. Um fio de amizade. Manuela e Bruno são vizinhos. Vivem em uma grande cidade. Pela janela se observam. Talvez tenham a mesma idade. Manuela espicha o pescoço, fica num alvoroço, se esconde atrás da cortina, mas, curiosa, a menina não deixa de espiar. Ele tem um livro na mão. Será a sua lição? Ou um livro de ficção? Uma história de aventura? Uma pesquisa para a escola? Bruno é desconfiado. Espia de canto e tenta disfarçar o espanto, mas, deitado em sua cama, arquiteta. Eu nunca vi no parque, nem no clube. Será que ela tem bicicleta? Será bailarina? Tímida? Quieta? Ou tipo aventureira? Perguntadeira? Atleta? Certa tarde o menino acenou. Manuela sorriu sem jeito, corou, respirou fundo, tomou coragem, abriu a janela e mostrou a força da goela. Eu me chamo Manuela! Eu sou Bruno! O garoto também gritou forte, mas faltou alguma sorte. Na rua era tanta zoeira que a voz deles sumiu na poeira. De repente veio uma ideia, uma super invenção, coisa de menino curioso, cheio de imaginação. Buscou na cozinha um barbante, que fosse forte o bastante, e amarrou em sua porta um prendedor de roupa. Calculou a distância, o ângulo e a direção, e anotou o passo a passo num papel de pão. Se a vizinha cooperasse e tivesse atenção, um sistema de rodanas seria a solução. E, com um laço de peão, lançou seu invento ao vento. Com jeito, cheio de efeito, bingo! Acertou o parapeito da janela de Manuela. Com capricho e cuidado, a menina fez sua parte e em poucos minutos ficou pronta a obra de arte. Um simples fio de barbante para nascer a amizade entre duas crianças vizinhas em uma grande cidade. E no varal improvisado, todo dia acontecia um vai e vem animado. De cá para lá, nomes, telefones, mensagens, de lá para cá, desenhos, fotos, bobagens. E mesmo havendo outros fios para poder conversar, fio de internet, de telefone ou até mesmo sem fio pelo celular, todos os dias eles trocam bilhetes, recados ou pequenos presentes pelo barbante que os une, só para não perder o costume. De que estrofe do poema você mais gostou e por quê? E com qual dos dois personagens deste texto você se identifica? Depois de lermos este poema, vamos agora realizar a atividade. Você vai dar uma pausa no seu vídeo e responder a página 30 e 31 do seu módulo.
por dentro do texto. Exercício 18. Leve o fio de barbante até a janela de Manuela e descubra qual é a finalidade do texto. Na janela verde, explicar como construir um telefone com fio. Será? Janela amarela, contar de forma poética a história de amizade entre duas crianças. Vamos ver a vermelha e azul? Informar sobre a importância da interação com as pessoas. E a janela azul? Defender a ideia de que vizinhos precisam ser amigos. O que você acha? Qual foi a finalidade desse texto? Muito bem! A janela correta é a janela amarela. Contar de forma poética a história de amizade entre duas crianças. Exercício 19. Como Manuela e Bruno se comunicam? Manuela e Bruno se comunicam por um sistema de roldanas feito com fio de barbante, por meio do qual trocam recados, desenhos, mensagens e etc. Leia os trechos abaixo como se os personagens estivessem falando sozinhos. Ele tem livro na mão. Será a sua lição? Ou um livro de ficção? Uma história de aventura? Uma pesquisa para a escola? Eu nunca a vi no parque, nem no clube. Será que ela tem bicicleta? Será bailarina? Tímida? Quieta? Ou tipo aventureira? Perguntadeira? Atleta? Agora você vai pensar como seria o tom de voz, os gestos, a postura e a expressão facial de Manuela e de Bruno ao falar esses trechos do nosso poema. Explique qual é a superinvenção de Bruno. Você lembra qual foi? Bruno cria um sistema de roldanas usando fios de barbante que serve como meio de comunicação com a sua vizinha Manuela. Esse instrumento fortalece a amizade entre as duas crianças. Portanto, o fio a que se refere o título expressa tanto a invenção de Bruno quanto essa amizade que se desenvolve. Como você imagina Bruno e Manuela? Escreva características desses personagens que podem ser compreendidos a partir do texto. O próprio texto já os descreve. Essa resposta ela é pessoal, mas eu vou te dar uma dica. A Manuela ela é curiosa, tímida, feliz, conforme está no texto. Bruno é desconfiado, alegre, esperto, criativo. Exercício 23. O texto Um Fio de Amizade é um poema narrativo, porque conta uma história usando a forma poética. Identifique no texto. Nós já estudamos a estrutura de um poema. Só ao observar essa estrutura deste texto, você consegue identificar que é um poema, em especial um poema narrativo. Lembre-se de que cada verso é uma linha do poema e a estrofe corresponde a um conjunto de versos. Então a letra A diz assim:
a quantidade de versos. Vamos observar? Nós temos aqui na primeira estrofe, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 versos. Você vai contar quantos versos tem o nosso poema e escrever a resposta. A letra B pergunta a quantidade de estrofes. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o nosso poema tem 54 versos ou 54 linhas e também nós temos 12 estrofes. Agora, explique em que lugar acontece a história. E aí, você lembra? Qual é o lugar? Acontece nas casas de Manuela e Bruno, que moram em uma grande cidade. Muito bem. Observe a palavra fio em 2 contextos diferentes. Um fio de amizade. A amizade de Ana e João está por um fio. A palavra fio tem o mesmo sentido nas 2 situações? O que você acha? Quando eu leio a frase um fio de amizade, aqui está se referindo ao fio da rodana que foi feito pelos amigos e também ao fio de barbante que fortaleceu essa amizade. Quando eu leio esta frase, a amizade de Ana e João está por um fio, ela está aqui demonstrando uma situação negativa. O fio criado por Manuela e Bruno servia para quê? O que você acha? Sim, para fortalecer a amizade. Era pelo fio que eles então se comunicavam, enviando mensagens, recadinhos, desenhos. Como o fio de barbante tem relação com a amizade das crianças? Exatamente pelo que eu acabei de dizer. Era pelo fio, utilizando o fio, que eles conseguiam se comunicar e deixar a sua amizade mais fortalecida. Página 32. O que as pessoas costumam escrever em bilhetes? O que você acha? Use a sua imaginação e escreva abaixo bilhetes que Manuela e Bruno poderiam ter trocado. Em seguida, apresente-os aos seus colegas. Nós teremos a oportunidade de apresentar na nossa aula via Zoom. Essa atividade, ela é pessoal. Imagine e escreva um bilhete de Manuela para Bruno e de Bruno para Manuela. Agora vamos parar um pouquinho para pensar. Qual é a importância da comunicação para começar e manter uma amizade? O que você acha? Será que a comunicação é importante? Conversar, expressar sentimentos, abrir o coração, sorrir, mostrar alegria através das suas palavras. Estudo da língua. Complete as informações abaixo sobre como a amizade de Bruno e Manuela começou. Nós vamos observar no texto e usar as palavras do texto. A. Manuela, o pescoço. Manuela espicha o pescoço. Bruno espia de canto. Sorriu sem jeito. Quem sorriu sem jeito? Manuela. A garota à janela. O que aconteceu? A garota abriu a janela. O garoto gritou. Como? Forte. Bruno
um barbante. O que aconteceu? Ele buscou um barbante. Lançou seu invento. Quem lançou seu invento? Ele lançou seu invento. A menina fez sua parte. Eles, bilhetes. O que aconteciam? Muito bem, eles trocam bilhetes. O que os verbos da atividade anterior indicam a respeito dos personagens? Marque o que for correto. Letra A. Indicam ações que eles realizaram, como eles são ou estão, ou os nomes deles. Muito bem. Letra A. Indicam ações que eles realizaram. Lembrando que um verbo são palavras que indicam ações. Página 33. Converse com os colegas e o professor. Qual ideia a autora quis passar ao apresentar a sequência de ações abaixo? Escreva no espaço a seguir o que concluíram. Respirou fundo, tomou coragem, abriu a janela e mostrou a força da goela. Eu me chamo Manuela! Bom, essa sequência de ações cria suspense e expectativa para ver o que vai acontecer. Escreva nos espaços indicados os trechos que apresentam as dúvidas que cada personagem tinha sobre o novo amigo. Dúvidas? É um questionamento, é uma pergunta. Será sua lição? Ou um livro de fixação? Uma história de aventura? Uma pesquisa para a escola? São palavras de Manuela. E agora de Bruno. Será que ela tem bicicleta? Será bailarina? Tímida? Quieta? Ou tipo aventureira? Perguntadeira? Atleta? No poema, em que momentos os personagens falam diretamente um com o outro? Transcreva os trechos no espaço a seguir. Falam um com o outro quando dizem seu nome. Eu me chamo Manuela. Eu sou o Bruno. Escreva outros trechos do texto em que aparece o seguinte sinal de pontuação. Quais são os sinais? Ou o sinal aspas. Olha só. Ele tem livro na mão. Eu nunca a vi no parque. O que esse sinal poderia indicar? O que você acha? Muito bem. Pensamento dos personagens. Eles estão aqui, ó. Ele tem livro na mão. Eu nunca a vi no parque. Página 34. A partir das ideias do poema, escreva palavras usadas pela autora para se referir ao Bruno e a Manuela. Quais seriam essas palavras? Para Bruno, menino, garoto. E para Manuela, menina, vizinha, ambos, eles. Você pode observar e encontrar estas palavras lá no texto. Leia as frases a seguir e explique a diferença de sentido entre as palavras em destaque. De repente veio uma ideia, uma super invenção. De repente veio uma ideia, uma invenção.
Qual é a diferença? A palavra superinvenção dá uma ideia de uma invenção grandiosa, de algo grandioso, glamuroso, muito grande. Genial! Já a palavra invenção indica uma descoberta qualquer, algo bem mais simples. Pesquise e escreva outras palavras que podem ser combinadas com o prefixo super. Segue algumas sugestões: super-herói, supermercado, supermãe, superinteligente, superatrasado, superaquecimento e super rápido. Você pode observar que em algumas palavras nós utilizamos o hífen, que é este tracinho aqui. Olha só. Nós só iremos usar o hífen na palavra com o prefixo super quando ela começar, a segunda palavra, começar com H ou com a letra R. Não se esqueça. Usamos o hífen quando a próxima palavra começar com a letra H ou a letra R. Exercício 37. Quando usamos super para compor as palavras, o sentido delas muda? O que você acha? Explique. Veja, sim, elas mudam. Por quê? Pois super indica algo superior, em grande quantidade, com maior intensidade. Então, uma palavra que apresenta o prefixo super, com certeza passa por uma alteração. O nosso varal poético nós não iremos realizar neste momento, quem sabe em uma outra oportunidade. Página 35. Você é o autor. Escreva para um amigo uma carta que expresse a amizade entre vocês. Use as dicas abaixo para organizar seu texto. Veja a primeira dica. Direcione o texto ao seu amigo com o uso de vocativos. O que são vocativos? São as palavras que nós usamos para chamar alguém. Utilize verbos para recordar a história de amizade de vocês e mencione as características do seu amigo. Qual é mesmo a tarefa? Fazer uma carta para um amigo, sem esquecer de usar o que? Os verbos para recordar essa história de amizade entre vocês e, claro, não esquecer de mencionar as características do seu amigo. Em nossa aula via Zoom, você vai poder compartilhar a sua cartinha. Ficamos por aqui. Deixo um beijo no seu coração e até a próxima aula.